Fala galera, eu sou o Sandersonildo, biomédico, e desde que eu vi esse anime, eu morro de vontade de provar um profiterole, só que eu ainda não achei. Mashle foi um dos animes que eu mais gostei de assistir recentemente, e apesar dele ser uma clara referência a Harry Potter, tem muitos conceitos científicos interessantes que estão por trás do desenho. Para quem não conhece a história, no primeiro episódio, a gente vê um universo em que todo mundo, ou quase, é capaz de manifestar a magia em algum nível. Assim como a nossa sociedade, eles estão divididos em classes e profissões, como padeiro, policial, açougueiro e muitas outras, na verdade. Mas acima de todos estes, existem os visionários divinos, que são os mágicos mais poderosos e capazes, que são responsáveis por controlar toda aquela sociedade existente. E é pensando nisso que as coisas vão começar a ficar geneticamente interessantes. O ser humano, bem como todos os organismos existentes no planeta, é composto por genótipos e fenótipos. Os genótipos são um conjunto de genes passado através da hereditariedade. Enquanto isso, os fenótipos são características físicas, expressas através da cor da pele, cor dos olhos, tamanho do pelo, tamanho da cauda e qualquer coisa assim. E apesar do fenótipo ser diretamente influenciado pelos genes, ele também sofre alterações de acordo com o ambiente. Por exemplo, lá em Mashle, as pessoas conseguem manifestar a magia por causa do seu genoma. Entretanto, as principais características fenotípicas são mostradas de duas maneiras. A primeira são os riscos aqui no rosto, que quanto mais uma pessoa tem, mais forte quer dizer que ela será. E a segunda é o típico específico da magia. Por exemplo, a gente pode pensar nos irmãos Finn e Aine Rhames. No primeiro caso, o amigo do Mesh, ele só tem uma risca aqui no rosto e não é demonstrado em nenhum momento a magia que ele consegue manifestar, pelo menos na primeira temporada do anime. Em compensação, o irmão dele tem duas riscas no rosto e já se mostrou ser um visionário divino muito poderoso. Ele até demonstrou isso num conflito contra o Mesh. E isso demonstra claramente a variação genética e sua expressão. Se a gente fosse traduzir como algo para o mundo real, a gente poderia pensar talvez no gene ACTN3 e que o Rain Ames tem uma variação desse gene. Para quem não sabe, todas as pessoas têm esse gene no seu organismo e ele pode se expressar de duas maneiras. A comum, apelidada de R, produz a alfa-actinina 3, enquanto a outra, apelidada de X, não produz nenhuma proteína. As pessoas possuem duas cópias desse gene e podem ser heterozigóticas e monozigóticas. Atletas de explosão, como corredores de 100 metros rasos, possuem pelo menos uma cópia da expressão R, enquanto maratonistas possuem as duas cópias do gene XX. E o mais impressionante disso é que a forma heterozigótica, composta pela versão R e X, foi essencial para a sobrevivência humana, porque você conseguia mesclar o pique para fugir de predadores e as corridas de longas distâncias atrás das caças. E apesar deste exemplo simples, e se a gente pensar em diversos outros genes, é nítido que a gente consegue pensar que houve um gene mágico em Mashle e ele foi passado de geração em geração. Contudo, isso não seria possível se não fossem as pressões ambientais, porque quando a gente lembra, todos os alunos eles vão para a escola de magia Inston para poder desenvolver suas habilidades mágicas. Entretanto, a gente pode pensar, como é que chegou nesse ponto? No primeiro episódio, a gente viu que existiam pessoas que nasciam com magia, vieram do nada, e elas simplesmente foram sobrepujando as pessoas que não tinham magia nenhuma. Mas como isso aconteceu, a sociedade mágica aos poucos foi realizando uma seleção artificial, que é basicamente o que os seres humanos fizeram com os cachorros, por exemplo, que você pega as características que você mais gosta naquela espécie e vai selecionando para ser passada para as gerações seguintes. No caso do desenho, apesar do policial lá não falar com todas as letras, é nítido que eles são uma sociedade totalmente eugenista. Isso fica claro lá pro final do episódio, quando tem aquele discursinho safado do Abel sobre as pessoas mais fortes poderem fazer o que quiser com as mais fracas. E para quem não está familiarizado com o termo, eugenia era o termo dado a uma teoria pseudocientífica em que você se baseava na superioridade de uma etnia em relação a outra, em que ela podia ser dominada, em que você podia fazer como quiser, tratar como animal, e enfim. Mas aí, se a gente pensar no Mesh, será que ele realmente não tem nenhum poder? Porque assim, quem acompanhou a primeira temporada viu que aquele universo permite vários tipos de feitiços, como
Gelo, fogo, terra, transformação, gravidade, deve ter outros mais que agora não me vem na cabeça. E apesar de serem muito viajadas para as ciências do nosso mundo, a gente não pode esquecer que o Mesh fez coisas tão absurdas quanto. Basta a gente pensar em como ele quebrou um recorde de voo ao arremessar uma vassoura, como ele fez para voar balançando os pezinhos assim enquanto quebrava o recorde de pontos em uma única partida, a batalha dele na água em que ele nadava na velocidade de um barco, ou como ele sempre tem dificuldade em abrir as portas, que ele acaba arrancando ela, e até a luta dele com a Bell, que o sistema nervoso dele funcionou de uma maneira tão apelativa que dava até para pensar em talvez fazer um vídeo só sobre aquilo. Então a gente pode chegar à conclusão que existem outros genes que não sejam o gene mágico dentro do anime. Porque o Mesh, apesar dele não ter um fenótipo que permita que ele manifeste as magias, ele tem um fenótipo que permita claramente que ele bata de frente com os bruxos e seja superior até à maioria deles. E quem se lembra das aulas de biologia vai perceber que se continuasse nesse ritmo, o amante de profiteroles passaria os seus genes às gerações seguintes e com o estímulo da musculação certa, era capaz que eles simplesmente acabassem com todos os bruxos ou pelo menos ficasse ali uns 50-50, se não talvez até se misturar e superar e suprimir o gene bruxo, na verdade. Tanto que, a critério de curiosidade, nós, Homo sapiens, temos no nosso material genético parte do gene dos Homo neanderthalenses, que conviveram durante boa parte do tempo juntos com a gente e até hoje não tem uma resposta certa sobre o que causou o fim deles. Da mesma maneira, tem um personagem chamado Abs Razor, que ele foi menosprezado por todos, sendo inclusive quase assassinado pelos seus pais. Pois apesar dele ter 2 riscas aqui no rosto, o que demonstra a força dele, ele também nasceu com a maldição do olho do demônio. Esse olho simplesmente é capaz de anular a magia de todo mundo que está ao redor dele. Uma característica muito temida no mundo bruxo, pois como o próprio Mesh observa bem, ali todo mundo usa magia para fazer coisas simples, como servir um chá ou qualquer outra coisa que não exige o menor esforço para a gente fazer hoje em dia. Mendel, em seu estudo com a hereditariedade das ervilhas, demonstrou como as gerações seguintes podem produzir as mais variadas formas diferentes. Eu fico pensando, e se alguém fizesse uma fanfic, ou se o autor simplesmente quisesse continuar a história, como fizeram com Naruto, iam ter misturas muito interessantes. Porque se a gente pensar nesses 3 tipos de genes e todas as suas misturas ou variações possíveis, é algo tão mágico quanto o próprio anime. E apesar de ser um desenho fantasioso, não tem como não se encantar com as maravilhas da ciência quando a gente pensa nisso. Valeu, galera, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, clicar em gostei, ativar o sininho e, se possível, também me seguir aqui em cima no meu Instagram.